Então vamos lá. Vou competir com mais 17 pessoas aqui no meu Instagram que estão fazendo lives. Mas é isso aí, tamo junto, tá todo mundo no mesmo barco. Marcelinha já entrou por aqui. Grande Marcela, primeiraça, hein, Marcela? Que isso, que bonito. O papo hoje é bem adulto. Mas só de ter marcado sua presença aqui já me deixa muito feliz. Saudade de você. Muitas saudades. Bom, já vou enviar aqui a live para outras pessoas. Já vou fazer a minha aqui, né? Então vamos lá. É isso aí, outros professores de educação física principalmente. Isso é muito adulto. Eu já aprendo. Aí ó. Se você ficar, você vai aprender também. Mas vai ser como uma adulta, né? O papo é de adulto. Fala, grande Maciel. Grandíssimo Maciel. Cara, ó, pode falar. Pensei em você. Essa live aqui, claro, tem o foco para profissionais de educação física, mas pensei em você, meu amigo. Te juro, pensei em você. Falo muito de talento aqui, você tem um que falta para a maioria das pessoas. Você não enxerga, talvez, mas falta para a maioria das pessoas. Bom, vamos lá. Galera vai chegando por aí, não tem problema. Eu tô gravando essa live aqui, preparei aqui um material, inclusive, para apresentar. É um papo para profissionais de educação física, voltado, né, para o profissional de educação física, mas ele tem mais o intuito de ensinar as pessoas, ou ensinar vocês a se reinventarem e a criar oportunidades nesse momento de crise. E é claro, não só, né, se eu sei criar oportunidades, gerar oportunidades num momento como esse, num momento de crise, meu amigo, você cria oportunidade quando você quiser. Essa é a verdade. Se você aprender a criar oportunidades agora, você cria quando você quiser. Então vamos lá. O nome do projeto é, para quem não conhece, o nome desse Instagram aqui, né? Professores do presente. E quem é o professor do presente? Quem é o profissional do presente? Quem é o cara que tá com foco no presente? É o profissional que realmente bate no peito e assume a responsabilidade por seus resultados. Então, eu acredito que tem dois tipos de professores nesse momento. Tem dois tipos de pessoas, né? Melhor dizendo, existem dois tipos de pessoas nesse momento. As pessoas que estão de braço cruzado, chorando porque não tem oportunidade, a oportunidade não aparece, as coisas não acontecem, eu não consigo fazer e nada dá certo e só tá vendo coisas ruins, principalmente a galera que fica assistindo TV, né? Fala, grande Cássio, meu parceiro, Fire Awake, tamo junto, meu irmão, obrigado pela presença aqui. Então, existem dois tipos de pessoas, dois tipos de professores, dois tipos de profissionais. O profissional que realmente está de braço cruzado esperando algo acontecer, esperando as coisas darem certo. E o profissional e o professor que realmente tá se mexendo, tá olhando para essas mudanças, que são muitas, as mudanças que estão acontecendo e principalmente as que vão acontecer.
São inúmeras as mudanças. Eu quero de repente bater um papo aqui, gravar uma live só para falar das mudanças no nosso mercado, no mercado da educação física, para você que é profissional de educação física. Mas eu acredito que essa mudança ela vai acontecer no mercado de uma maneira geral, em todas as profissões. Então muitas empresas vão perceber que, de fato, aquele conhecimento ou o conhecimento que você vende para a empresa, né? Quem é CLT sabe, você está vendendo o seu conhecimento, a sua hora, né? O seu tempo a troco de, enfim, né? O quanto você ganha. Quem é CLT. E vocês vão perceber que vão existir inúmeras mudanças. Né? Os profissionais vão começar a olhar, as empresas vão começar a perceber que, opa, tem maneiras aqui de... Isso aqui, eu acho que eu não preciso desse cara aqui 8 horas por dia, todos os dias aqui dentro. Talvez eu consiga mesclar isso aqui. Metade ele trabalha de longe, ou eu consigo uma pessoa que prestou um serviço para mim à distância e cumpriu brilhantemente. Ele vai falar, o empresário, né, vai olhar e vai falar assim, meu, acho que não é o... Não preciso disso aqui, né? Não é o momento de ter isso aqui. Gente, eu vou mandar... Grande abraço aqui pro Anderson, que acabou de entrar também. Fala, Alain, manda um abraço pro Vitinho. Meu irmão, não vou nem falar primo, porque esse cara é meu irmão, Matheus. Cara, te amo, velho. Que saudade de você. Fala, Felipe. Um abraço. E aí é o seguinte, essa live é para profissionais de educação física. E qual é o tema pra live? O tema da live, para você que de repente entrou aqui de gaiato, o tema da live é como criar oportunidades em tempos de crise. Ou como criar oportunidades, ou como ter novas ideias, como inovar, enfim. Dá para você pensar aí de diversas maneiras e usar talvez esse conhecimento aqui para qualquer coisa. Não é uma live para crianças, tá? Agradeço a participação das crianças aqui, mas essa é uma live para adulto. E eu não vou dizer adulto, todo mundo que tem mais de 18 anos. Vou dizer adulto quem tem maturidade de adulto, quem realmente tem um olhar maduro para ouvir o que eu vou falar. Por quê? Porque o grande Cássio sabe, né? Ninguém cresce de tapinha nas costas. Ninguém cresce de tapinha nas costas. E não sou eu que vou ficar aqui dando tapinha nas costas de ninguém. Tô gravando essa live aqui, independente de quantas pessoas estão participando. Esse vídeo vai ficar aqui no IGTV para quem quiser assistir. Mas a ideia principal é falar com você, profissional, que nesse momento tá... Ai, poxa, não sei como vai ficar minha área... Caramba, o que eu posso fazer? Como que vai ficar? Não sei o que eu faço, eu tô com medo, não sei como as coisas vão acontecer. Essa é uma mensagem que eu quero passar para vocês, que estão realmente nesse momento, porque eu te falo, momentos de crise é o momento de se reinventar, é o momento de inovar, é o momento de criar outras possibilidades, né? E dessas possibilidades surgem novas oportunidades. Beleza. A primeira coisa que você precisa entender, para você sair da média, para você começar realmente a criar novas possibilidades, é sair da sua bolha. Saia da sua bolha de possibilidades ou de crenças de possibilidades. Eu acho que todo mundo vive dentro de uma bolha, onde... Tá vendo esse pontinho verde aqui embaixo? Aqui na ilustração eu coloquei para vocês. Esse pontinho verde é você. Esse círculo em volta, essa área branca, são todas as suas possibilidades. Ou melhor, tudo aquilo que você acredita ser suas possibilidades. Por quê? Porque as possibilidades, no meu modo de ver, são infinitas. Mas a maioria das pessoas, talvez não seja você, não seja o seu caso, mas a maioria das pessoas enxergam as suas possibilidades como algo limitado. Ah, eu não consigo, eu não me enxergo milionário, eu não me enxergo isso.
E aí eu quero contar uma história para vocês para ilustrar essa ideia aqui, né? O grande Anderson colocou aqui grandes ideias. Propostas acontecem muitas vezes em momentos como esse que estamos vivendo. Fato. E eu acredito que não só as propostas, né? Eu gero as propostas. Eu consigo gerar propostas quando eu me movo e me movimento para. Senão eu fico só, momentos de crise vão ter novas propostas. Aí eu sou um otimista, só. E só otimismo não resolve. Otimismo é extremamente importante. Mas a gente tem que ter foco, a gente tem que ter determinação, a gente tem que ter garra, a gente tem que ter disposição, a gente tem que ter gana, a gente tem que ter vontade. Acho que isso é fundamental, crucial, importantíssimo. Tem uma história que eu quero contar pra vocês para ilustrar isso, desse círculo de possibilidades. Como a gente não enxerga o futuro, né, ou a possibilidade de ter um futuro diferente, porque nós olhamos para a nossa situação atual. Esse é o ponto crucial. Ou seja, se eu sou muito pobre, eu vejo um rico e eu falo, nossa, mas aquilo tá distante de mim, aquilo tá muito distante, não tem como eu chegar lá, não tem como eu chegar lá. A próxima apresentação aqui já mostra a ideia com a distância, né? Então eu coloquei uma régua. A distância entre você e esse marco de possibilidades, para quem na maioria das vezes acredita que existe um limite. Teve um dia, brincando com a Ana Laura, eu falei assim pra ela, filha, um dia você vai casar. Minha filha tem 4 anos, pra quem não sabe. Um dia, filha, você vai casar. E quando você casar, você vai ir pra uma outra casa, com a sua família, vai construir sua família, talvez vai ter filhos e vai viver em um outro lugar. Ela me olhou assim, mas você e a mamãe não vão? E aí eu falei, não, filha, você não vai querer levar o papai e a mamãe, né? Você vai ter sua família. Oi, voltou? Não sei aonde vocês pararam aí, até aonde vocês me ouviram. Mas enfim, voltando, então vou recomeçar a história aqui. Pra gente entender essa linha entre possibilidades, né? De criação de possibilidades, quando a gente não enxerga o nosso futuro por conta da nossa condição atual. E a sua condição atual não determina quem você será no futuro. Esse é um ponto crucial. Acabei de desligar o Wi-Fi, conectar só o 4G. Vamos ver se agora vai, talvez vá. Tá bom? E aí se estiver travando, vocês me dão um sinalzinho aí, eu paro. Beleza? A maioria das pessoas não enxergam essas possibilidades por conta da sua condição atual, por conta do seu momento atual. E aí a gente precisa começar, esquece o seu momento atual no ponto de vista de projeção de possibilidades ou criação de possibilidades. Quem você é hoje não determina quem você será no futuro. Amanhã não determina. Mas sim, o que você está fazendo hoje determina quem você será amanhã. Acho que esse é um ponto, né? O foco no presente não é só olhar para o momento atual, e sim o que eu estou fazendo hoje para ter aquilo que eu projetei amanhã. Certo? A Ana Laura virou para mim e falou assim, quando eu disse para ela, né, filha, você vai casar, vai para uma casa com a sua família, não vai mais morar com o papai. E aí ela virou e falou, não, mas você e a mamãe não vão? Aí eu respondi, não, filha, você não vai querer levar o papai e a mamãe. E aí ela me respondeu de novo, não, eu vou levar, eu vou com vocês, não, vocês vão comigo, eu não vou, eu quero morar com vocês, porque eu quero. Eu falei, filha, mas você vai estar adulta. Não, mas eu quero. Olha só, na cabecinha dela, de 4 anos de idade, não existe uma vida sem o pai e a mãe, longe do pai e da mãe. Não existe uma vida numa casa com a sua família sem o papai e a mamãe. Ou seja, ela projeta o futuro dela de acordo com a realidade atual. Ela tem 4 anos. Nós adultos temos a tendência
de fazer a mesma coisa. É um ato infantil. Beleza. Saia da sua bolha. Saia da sua bolha. Esquece. Não projete o seu futuro pensando no seu momento atual. Não projete o seu futuro pensando no seu momento atual. Possibilidades. E aí eu enxergo mesmo aquela bolinha que era você com a reguinha e aquela reguinha de possibilidades onde tinha um limite. Eu acredito que essa parte azul não dava para expandir isso mais, senão eu expandiria. Porque eu acredito que não tem limite. É infinito. Universo de possibilidades, de criação de possibilidades é infinito. E você tem condições reais de criar novas possibilidades, de inventar, de criar, de realmente sair da sua zona de conforto e começar a mudar a sua vida, a mudar a sua carreira, a mudar a sua posição, a mudar a sua profissão, a mudar a sua condição financeira, a mudar a condição financeira da sua família. É preciso sair da zona de conforto. Bolha, ou seja, estoure a sua bolha, estoure a sua bolha. O Anderson falou tudo. Estourem as suas bolhas para abrir a mente, para ter condições de criar novas possibilidades. Só cria novas possibilidades quem esvazia o copo. Quem realmente esvazia o copo. E aí eu tenho uma sacada para vocês. A primeira sacada. Nós só não criamos novas oportunidades porque nos limitamos a acreditar que a minha bolha, que a sua bolha, que a nossa bolha é finita. Ou seja, eu só posso criar até aqui. Eu só posso inventar até aqui. Eu só posso fazer até aqui. E tudo que eu já está tudo o que eu podia fazer já foi feito. O que estava ao meu alcance já foi feito. Para. Não se limite, né? Não se limite. Fala, Serjão, manda um abraço pros meninos, tá bom? Não se limitem a criar possibilidades só dentro dessa bolha, dessa zona sua de conforto. Até aqui eu consigo, mais que isso é impossível. Aí é só para outras pessoas. Né? A gente costuma dizer, né? A gente vê alguém falando, por exemplo, mercado financeiro, Thiago Negro, e aí ele falando sobre, nossa, investimento, investe aqui, aí a gente fala, a nossa vozinha interior diz assim, mas isso não é pra mim. Ele tá falando porque ele, é milionário. A Natália Arcuri tá falando porque ela é rica. Não sei quem tá falando porque ele isso. Não sei quem tá falando isso porque ele aquilo. Para com isso. Acho que você tem condições de ser mais, né? A famosa zona de conforto. Desse jeito tá bom. E eu acredito que zona de conforto é uma habilidade básica do ser humano. Uma das funções do nosso cérebro é economizar energia, é preservar energia. Para quê? Para nos manter vivos. Essa é uma das funções básicas do cérebro, é manter o negócio equilibrado. Ou seja, quando a gente sai da zona de conforto, nós vamos para uma zona de desconforto. Uma zona desconfortável. E tudo que é desconfortável, tem um gasto energético até para pensar muito maior. Tenho que bolar uma ideia, eu fico ali horas estudando. Muitas vezes a gente fala assim, né? Tô cansado de pensar. Claro que você tá cansado, porque pensar gasta energia. O nosso cérebro consome, se eu não me engano, mais de 20% ou 20% da nossa energia total do corpo. Só um órgão, o cérebro, só ele, sozinho, consome mais ou 20% ou mais de energia do nosso corpo. Ou seja, pensar gasta energia. Isso numa condição normal, tá bom? Isso numa condição normal. Segunda sacada. Tem pessoas que passam a vida, tem professores que passam a vida fazendo o que não gostam, ganhando o que não merecem. Fazendo o que não gostam, tem pessoas que passam a vida inteira fazendo o que não gostam,
e ganhando consequentemente, porque eu acredito que salário, se a gente for pensar em salário ou faturamento, se você for empreendedor, é consequência do seu trabalho. E é muito difícil você encontrar alguém que odeia o que faz, odeia, não gosta, não suporta e faz aquilo brilhantemente, faz aquilo com maestria, com um sorriso no rosto. Eu duvido. Por isso é preciso parar de procrastinar as coisas. A gente sempre tem, né, essa tendência, né, cultural até, de deixar para depois, né? Principalmente alguns perfis. O meu perfil é um perfil que gosta muito de deixar as coisas. Não, depois eu faço. Não, depois eu dou um jeito. Não, depois eu... E a gente tem que ter uma luta constante para não ficar nessa zona, porque é perigoso. É muito perigoso. Gente, se tem pessoas que passam a vida fazendo o que não gostam para ganhar aquilo que não merece, a gente precisa começar, para eu começar a trabalhar com o que eu gosto, aquilo que me move. Isso que eu tô falando aqui pra vocês, porra, se eu tivesse 1 milhão de pessoas aqui assistindo, porra, eu estaria do mesmo jeito, porque isso me dá vontade de falar isso, sabe? Eu passei horas aqui relendo, lendo, tentando, criar objeções em cima do que eu tô falando, mas eu acredito verdadeiramente em tudo que eu tô dizendo pra vocês, tá? Isso aqui, além de experiência, de ter passado por isso, de ter vivido isso, de já ter estado na zona de conforto, ou acreditar que a minha bolha era muito limitada para tudo, por ter vivido isso, eu acredito que eu tenho propriedade para te contar isso, para te falar isso, para te ensinar isso de uma maneira verdadeira, de uma maneira íntegra, beleza? Tome o controle da sua vida, tome decisões aproveitando o máximo o seu tempo. Fato. E aí é o seguinte, gente. Não dá para fazer isso sem entender quais são os seus recursos, ou quais são os seus talentos, ou quais são as suas habilidades. Poxa, nesse momento eu queria que você pensasse, caraca, o que eu sou bom? No que eu sou bom? No que eu sou bom? Porra, no que eu sou bom? Quais são meus talentos? E aí eu falei, né? Por que eu pensei em você, né, Maciel? Primeiro, porque eu acreditei que você fosse entrar na live. Segundo, porque o Maciel é o cara que eu conheço, assim, o moleque. Eu posso falar moleque porque te vi pequenininho, tá bom? Mais 18, 19 anos. E assim, tem uma capacidade de negociação acima da média. Trabalhou no comércio, mas tem uma facilidade em negociação acima da média. É um cara que... É aquele cara que a gente fala assim, é desenrolado, hein? O cara, ele é um talento. Talvez você olhe pra isso e fale assim, não, isso não é talento não, isso aí é, facinho fazer, moleza. Tudo aquilo que você faz, ou que as pessoas, na maioria das vezes, dizem pra você assim, cara, você é bom nisso, hein? Que é isso? Caraca, como é que você faz isso aí? E você faz assim, como é que eu faço? Fazendo, só ir aqui e fazer, moleza, isso aqui é tranquilo. Esse é um talento, essa é uma habilidade sua. E é um pecado você não remunerar essas habilidades. É um pecado você não utilizar esses recursos ao seu favor e não trabalhar com esses recursos. Mandar um abraço aqui pra Pérola. Jorginho, manda um abraço pro Jorge, saudades. Antônio, será? Um abraço também. E aí é o seguinte, a gente precisa entender, beleza, Douglas. Já peguei aqui de primeira, entendi quais são os meus recursos, entendi quais são as minhas habilidades. Poxa, quais habilidades eu tenho? Eu sou um cara... Maciel, sou um cara persuasivo, persuasão, eu sou bom. Mandou alguém pra negociar alguma coisa comigo, eu fecho. Sou muito bom, persuasivo demais. Me comunico bem, gosto de conversar, gosto de falar. As pessoas sempre falam, nossa, você gosta de falar, você fala bem. Não aquele falar de chato, tá? Mas de falar bem. Caramba, o cara fala, que legal essa fala. Esse cara conversa bem.
Pô, de repente você tem uma outra habilidade que é simpatia, quer fazer amizade. Nossa, onde esse cara vai, ele faz amizade com todo mundo. É um cara assim, diplomata, sabe? É um cara sociável, é um cara que, poxa, onde ele chega todo mundo gosta dele. É uma habilidade. Ou, pô, tem gente que tem uma outra habilidade, é um cara extremamente executor, deu uma tarefa na mão dele, ele vai lá e faz, ele não fica de corpo mole, ele não inventa, ele não fica procrastinando, ele não... Pô, o que é pra fazer? Vambora, vamos fazer. Tem cara que é criativo, pô, tem cara que gosta de criar, gosta de inventar. Eu me considero um cara muito criativo, eu gosto de coisa nova, eu gosto de inventar, eu gosto de criar, eu gosto de trazer novas possibilidades, eu adoro estudar e ler coisas sobre isso. É um talento meu, eu enxergo como um talento meu. E você precisa começar a enxergar. E beleza, se nesse momento você já enxergou no que você é bom, se você já enxergou, poxa, no que você é bom, o que você vai precisar realmente fazer agora? Se você já entendeu, pô, eu sou bom. Definir qual é a sua intenção. Né? Vamos pra prática, vamos pro... Agora tem que fazer a parada. Já ficou até agora aqui na live, agora você vai ter que aprender a fazer. Você vai ter que sair, quando encerrar a live aqui, não sei nem que horas são, quando encerrar a live... Tá cedo ainda. Quando encerrar a live, você tem que sair daqui com uma habilidade. E essa habilidade é a de criar novas possibilidades. É a habilidade de criar novas possibilidades. Intenção. Qual que é a sua intenção? O que você realmente quer? Não o que você quer, o que você realmente quer. Tá bom? O que você realmente quer. Porque muita gente quer muita coisa, né? A gente tá vivendo uma geração, eu quero isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. As pessoas querem o tempo todo. Mas a gente tem que pegar e falar assim, em cima disso que você disse que quer, você tem que pegar e falar, por que eu quero isso? Será que eu realmente quero isso? Será que eu estou disposto a pagar o preço para ter isso? Então a gente tem que começar a ter essa ideia, porque teve uma época que eu falei assim, pô, eu quero investir. Não, eu quero investir, tem que ter um dinheiro aqui para investir. E aí eu entendi que a lógica do investimento não é você pegar o seu dinheiro, pagar as contas e investir. A ideia é você pegar o seu dinheiro, investir e depois pagar as contas. E aí eu comecei a falar, mas meu estilo de vida aqui, aí eu gasto ali, gasto aqui. Você não tá disposto a pagar o preço pra ter, velho? Não fica falando que você quer. Querer, todo mundo quer. Agora eu quero ver pagar o preço. Pagar o preço, pouquíssimas pessoas estão a fim de pagar. Então, por exemplo, tem funcionários que querem, eu quero ser dono da empresa, eu quero ser sócio, eu quero ter a minha empresa. Meu amigo, você quer mesmo? Ou você prefere ser CLT? Porque você pode ter duas mentalidades. E não tem nada de errado com nenhuma das duas. São só mentalidades diferentes. Eu posso ter uma mentalidade empreendedora ou eu posso ter uma mentalidade CLT. E tá tudo bem ser CLT. Eu sou CLT. A minha mentalidade já não é CLT, né? Então CLT de repente tá pensando em quando vai ser o dia da folga, não trabalho, não faço hora extra, não isso, não aquilo, não. É uma mentalidade CLT. Uma mentalidade empreendedora tá pensando, quanto que eu vou faturar, como eu posso fazer o meu tempo, ao invés de ser vendido para a empresa, eu criar possibilidades para a empresa para o meu tempo valer muito mais. Com os meus recursos, com as minhas habilidades, com os meus talentos. Essa é a mentalidade empreendedora. Mas pouquíssimas pessoas têm uma mentalidade assim. A maioria fala, não vou trabalhar de graça, não vou fazer nada de graça, não quero isso, não quero... Tá tudo bem, tá tudo certo. E a empresa tem que arcar com todos os custos, tá tudo... E é o correto, é a lei, é a legislação. O empresário que não cumpre tá pecando, tá errado. Tem que cumprir. Mas se é pra seguir a regra, tem que seguir a regra. Mas eu acredito que se você quer realmente, você vai precisar definir a sua intenção. Qual é a minha intenção? O que eu quero criar de possibilidades aqui? Né? Quais são as ideias? De acordo com os seus recursos e com os seus talentos. Mas intenção tem que ter ação para que haja criação. Criação acaba com ação. Ponto. Decora, grava. Criação acaba com ação.
Vamos lá, beleza, já entendi, fez sentido. Agora, como eu crio oportunidades? E aí eu vou ensinar um passo a passo que eu aprendi, não foi na faculdade de educação física, mas eu vou ensinar para você que é profissional de educação física ou não. O primeiro passo que foi desenvolvido com Designer Thinking, que eu não vou ficar aqui dando exemplos para vocês podem depois, de repente eu coloque aqui na descrição depois, quando eu postar esse vídeo no IGTV, eu coloque a descrição do Designer Thinking, e aí vocês pesquisam. O primeiro ponto para se criar um projeto, uma ideia, uma inovação, oportunidades, é entender ou ter empatia. Quem é o meu cliente? Para quem eu vou apresentar uma ideia? Ou seja, gente, nesse momento aqui, quem são os meus clientes? Vocês. Quem são os meus clientes? Vocês. Quem ficou, comprou. Quem não ficou, não se convenceu com a oferta. Quem são os meus clientes? Vocês que estão assistindo o vídeo. Assistindo agora ao vivo ou depois. Mas vocês são os meus clientes. E eu tenho que saber, poxa, com quem eu estou conversando? Será que são todos profissionais de educação física? Será que não? Ou com quem eu quero conversar? Já falei para vocês, essa é uma live voltada aos profissionais de educação física. Mas se você não é, isso aqui, esse escopo, essa ideia também serve para você. Você vai adaptar para a sua realidade. Tanto que o exemplo que eu vou dar na sequência, ele não tem nada a ver com a educação física em si. Beleza. Entendi. Empatia é o primeiro ponto. Quem é o meu cliente? E aí eu vou dar um exemplo fera para vocês. Por exemplo, eu poderia enxergar como meus clientes um público que eu posso atender a quantidade de pessoas que estão na fila da Caixa Econômica para pegar o seu, não sei o nome disso, o dinheiro que o governo está dando. Você pode de repente ter a visão e enxergar, poxa, olha quanta gente está naquela fila de todas as idades. E ao enxergar que existem milhões de pessoas nessa fila, passando por essa situação que a gente viu que está passando no Brasil inteiro, quais são as necessidades, quais são as dores, né? Então a gente cria uma oportunidade quando eu enxergo quem é o meu público, quem é com quem eu quero conversar, para quem eu vou apresentar a ideia. Pode ser o dono da sua academia, pode ser o dono da sua escola de esportes, o seu coordenador, o seu chefe, o seu gestor, enfim, o dono da padaria da esquina, seus tios, quem você quiser vender algo, vender uma ideia, vender um talento seu. Poxa, meu tio tem uma padaria. Nesse período aqui tá muito difícil, porque as pessoas, enfim, tô dando um exemplo, tem um comércio e esse comércio tá fechado e não tinha nem Instagram, e agora meu tio tem que vender pelo WhatsApp e ele não sabe mexer nisso, porque ele já tem certa idade e nunca ligou para isso, porque ele tinha lá o negócio físico dele. Já enxerguei, quais são as dores? Poxa, ele tem que fechar a porta, porque se ele não fechar a porta ele é multado, e ele precisa vender de uma outra forma e não consegue. Tio, eu domino muito, cara, de WhatsApp, as ferramentas digitais. Me deixa criar um Instagram pra você, me deixa criar um grupo de WhatsApp, vende a ideia pra ele. Poxa, deixa eu montar isso pra você, tio. Não fica sem faturamento agora. Não vai ficar assim. Tô dando uma ideia aqui que eu acabei de ter, mas pode ser uma possibilidade, pode ser. Você pode fazer isso do jeito que você quiser, você pode fazer isso de graça. Ou você pode falar, tio, poxa, mas aí eu tô precisando de dinheiro, porque eu também tô desempregado agora, nesse momento. Será que você não pode me ajudar? E de repente, daqui a pouco você ficou bom nisso, ajudou o seu tio ali por uma troca muito barata e falou, meu, caraca, quantos outros comércios aqui no meu bairro estão precisando desse mesmo help, desse mesmo incentivo e não conseguem, não tem quem faça? Caraca, tem o Zé da esquina, o outro fulano, o outro lá, o outro aqui. Pô, vou lá. A mesma coisa você, profissional de educação física. Pô, quantas academias de bairro estão fechadas e não estão tendo faturamento nenhum e poderiam, de repente, estar vendendo aulas de personal online? Enfim, poderiam estar criando outras possibilidades, principalmente pro grupo do bairro ou para os seus alunos que eram ativos antes, estarem se movimentando e não estão fazendo nada, estão completamente desconectados. Como? O mundo vai precisar se conectar.
A gente está vivendo uma pandemia que não temos uma cura tão próxima. E mesmo quando existir, a gente não sabe se... pode ser que daqui a um tempo volte, tenha uma outra e nada. A gente precisa se preparar para tudo, né? E aí, se preparar para tudo é enxergando quais são as necessidades do meu público-alvo, né? Qual a necessidade do meu público-alvo? E entendendo quais são os meus recursos e as minhas habilidades, como eu posso ajudar. E aí é gerar realmente a sua oportunidade, né? O que eu falei lá no comentário do Anderson do início. Não é só cruzar os braços e esperar a oportunidade aparecer nesse momento. É de sim gerar essa oportunidade. E aí a gente tem que ir pra ideia. E aí tem que pegar papel, caneta e, o que eu posso fazer? Onde eu posso ajudar? O que eu sou bom? Como eu vou fazer isso? Ele poderia fazer isso, aquilo, isso e... Cria um protótipo e apresenta. E aí eu vou apresentar para vocês aqui uma ideia, por exemplo, né? Eu falei do público. O público, caixa, fila. Quais são as dores desse público? Quais são as dores desse público? Quais são as necessidades desse público? Cansaço, debaixo de sol, fila gigantesca, todo mundo muito aglomerado, nesse momento que não podia ter aglomeração, todo mundo aglomerado, estresse, enfim, diversas dores. Identifiquei as dores. Vou para a criação, como eu soluciono com o que eu tenho de recurso uma dessas dores. E aí um cara, olha que sacada, não tô querendo dizer se a ideia é boa, mas eu acho que se o momento é propício, e nem se fazer isso é íntegro ou não. A questão é, a sacada foi muito boa. Olha o que o cara fez. Todo mundo tá na fila de pé, um em cima do outro. Um cara que tinha uma empresa de aluguel de cadeira pra festa, que nesse momento não tá tendo festa, então o cara não tá alugando as cadeiras. Ele pegou as cadeiras dele e falou assim, eu vou alugar a cadeira por X reais. Algumas pessoas já estão fazendo isso, então quando eu fui pesquisar já tinham várias fazendo isso no Brasil inteiro. O cara pegou e alugou a cadeira dele lá por R$2, R$1,50, R$3, não sei, algo próximo disso, para as pessoas manterem uma distância e esperarem o seu lugar, a sua vez, sentadas e não de pé. Ou seja, o cansaço, talvez, de ficar de pé horas e horas, ou quase o dia inteiro na fila, o cara solucionou essa dor de uma maneira criativa, de uma maneira, isso aqui eu posso fazer, cara, isso aqui eu tenho. Qual o recurso que ele tinha? As cadeiras, ele já alugava, era um recurso dele, um recurso material, mas talvez seja uma habilidade sua que você tenha. E aí, para essa sacada, como eu posso usar o que eu tenho ao meu favor. Eu posso cruzar os braços. Eu posso cruzar os braços e esperar a oportunidade acontecer. Ou eu posso desenhar quais são os meus talentos, quais são os meus recursos, quais são, de repente, as minhas interferências. Isso aqui eu sou bom, mas no que eu não sou bom? No que eu preciso melhorar? Poxa, isso aqui eu mando super bem, cara, mas no que eu ainda não domino nisso? E aí eu vou buscar conhecimento, porque aí é falta de conhecimento só. E conhecimento, tem de abundância. Se vocês colocarem qualquer coisa, para aprender qualquer coisa, tem na internet. Então, se tem uma coisa assim positiva da internet, é essa possibilidade infinita de conhecer as coisas, de buscar. Mas isso requer determinação, isso requer esforço, isso requer vontade. Mas você, profissional de educação física ou não, você tem duas opções. Cruzar os braços e esperar a coisa acontecer, ou ir à luta, meu amigo, ir lá e, vou criar de maneira criativa, né? De maneira prática. Essa ideia do cara da caixa, de alugar cadeiras, as cadeiras que ele já tinha para aluguel de festa e alugar para as pessoas que estavam de pé na fila da caixa, é brilhante. É brilhante.
E aí fica a sacada, e como você vai criar novas possibilidades nesse momento em que nós estamos vivendo. Como você vai criar oportunidades neste momento que nós estamos vivendo. Gente, é isso. Fica registrada aqui a live de hoje. A primeira live é uma live... essas lives elas vão acontecer toda semana. A princípio, tá? Pode ser que eu mude uma coisa ou outra, pode ser que eu aumente, pode ser que eu faça mais, pode ser que eu divulgue umas e não divulgue outras. A questão é, nós precisamos evoluir. Nós, profissionais de educação física, precisamos evoluir. O nosso mercado vai evoluir muito, já vem evoluindo muito e a gente veio estacionando nos últimos anos. Chegou o momento de mudar. Chegou o momento de inovar. Não só os profissionais de educação física, mas acho que todas as áreas. A humanidade precisa inovar. A humanidade precisa ser mais. E esse ser mais requer esforço e inteligência. É uma luta mental, é uma luta interna. Como você vai usar os seus recursos para criar novas possibilidades e sair da sua bolha, da sua zona de conforto. Beleza? Gente, um grande abraço. Obrigado a todos que participaram aqui. Quem entrou e já saiu, quem entrou e ficou, quem chegou no finalzinho. Tá aqui, eu mando meu beijo para vocês e minha gratidão, tá bom? Valeu, um grande abraço e foco no presente, sempre.